Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma postagem e ainda, ao lado dos comentários tem o botão hypar. Você pode atribuir pontos aos nossos vídeos. Assim, ele é divulgado e disseminado para mais corintianos como nós. Dá aquela moral pra gente, tudo isso sem custo algum para você. É só clicar no botão hypar ao lado dos comentários e lá tem os pontos, você clica em cima e o vídeo vai ganhando mais pontuações e sendo melhor divulgado pelo canal. E a gente agradece a todos pelo carinho diário. Alô da Fiel de hoje pro Luiz Carlos Xavier, também o Claudomiro Conelheiros, todos em Marília, a galera em Bauru, Campinas, Jundiaí e o Carlos Alberto de Ribeirão Preto. Abraço carinhoso para vocês. Agora vamos às notícias e informações. Vamos começar falando do mercado da bola, né? O Corinthians está aí numa pausa para as férias, né? Essa intertemporada, o elenco ficará de férias por 15 dias e depois retoma os trabalhos. Enquanto isso, o departamento de futebol do Corinthians se mantém atento ao mercado e às oportunidades que este possa oferecer. E um dos jogadores que pode ser negociado nesta intertemporada ou quando a janela de transferências for reaberta a partir de julho é o meia Breno Bidon. Ele foi o autor do gol do Corinthians na partida diante do Grêmio e pode ser o negociável nesta janela de transferências. Segundo fontes dentro do Corinthians, o jovem de apenas 20 anos recebeu novas sondagens, principalmente de clubes de porte intermediário do futebol europeu. Dentro do Corinthians, o Breno Bidon é tido como um jogador muito promissor que pode ainda crescer e muito, principalmente pela pouca idade que tem, mas com todo esse momento turbulento do Corinthians, extra-campo, até nisso atrapalhou, né? Soubemos aí que o interesse ou que as sondagens, aquelas conversas informais diminuíram depois da instabilidade político-administrativa que o Corinthians atravessa. Bom, essa informação aqui é do portal Itatiaia. Fontes dentro do Corinthians informaram ao portal que é improvável, nesse momento, que o Corinthians receba uma proposta superior a 15 milhões de euros pelo meia Breno Bidon. Dá mais ou menos 95, 96 milhões de reais. Aliás, o Corinthians recusou uma oferta nesse valor, feita em fevereiro deste ano. O clube do futebol inglês queria contratar o Breno Bidon por um valor semelhante e a diretoria do Corinthians vetou. A diretoria achava à época que o meia fosse evoluir muito num curto período de tempo e que fosse valorizado, que não seria uma boa oferta, um bom valor para negociá-lo à época. Entretanto, muita coisa aconteceu, né? E parece que o valor aí, os direitos econômicos do jogador estacionaram. Com as sondagens aí pelo nome do meia, o Breno Bidon, ao deixar o gramado, né, na zona mista, na partida diante do Grêmio, ele falou que no momento não está pensando nesta possibilidade, que não é atribuição dele, sim, dos seus representantes, que ele só quer jogar futebol. Dentro do Corinthians, a mensagem que foi passada é a seguinte, né? O Corinthians entende que tem que fazer caixa, precisa adquirir 180 milhões de reais com vendas de jogadores. Breno Bidon é o nome mais cotado para deixar o Corinthians nesta intertemporada. É um fato, só não sei se o valor que oferecerem por ele chegará perto disso ou poderá agregar, já que o Corinthians também nesta temporada já negociou o Denner com o Chelsea da Inglaterra e o Guilherme Biro com o Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Os dois jogadores totalizaram 75 milhões e 200 mil reais. Já o staff do Breno Bidon falou o seguinte, né, que ele tem um perfil aí para atuar em grandes clubes da Europa, mas que no momento eles não vão forçar uma saída. O atleta é grato ao clube que o formou, quer construir sua história no Corinthians antes de uma transferência definitiva. O diálogo entre o representante do jogador e Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, é muito bom, considerado bom, que no momento eles não irão forçar uma saída, apenas se chegar uma proposta que seja boa para o jogador e boa para o Corinthians. E o Igor Coronado? Mudou a situação do jogador? Não mudou? Vamos saber. O pessoal causou espanto, né? O Igor Coronado não estar à disposição aí na partida diante do Grêmio.
Havia conversas, né, principalmente do futebol do mundo árabe, para sondar a situação do jogador, tentando entender se ele estaria disposto a uma transferência e tudo mais, por quanto, questões salariais e coisas que tais. Entretanto, o Coronado teria tido uma conversa com o técnico Dorival Júnior, que foi entendida como muito positiva, e o Igor falou, então tá bom, eu fico. Mas parece que nos treinamentos o Coronado não tem agradado tanto a comissão técnica do Corinthians, tanto que ele não jogou diante do Grêmio. Muitos entenderam que ele não quis entrar em campo, porque já tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, que é o limite permitido para uma mudança de equipe dentro do futebol nacional, mas a ausência dele não deveu-se esse fato, e sim opção do próprio técnico Dorival Júnior. Na coletiva, após o jogo, Dorival falou, abre aspas, foi uma opção minha, apenas isso, em razão dos trabalhos que estamos desenvolvendo. O Igor fez uma boa semana, poderia ter começado. Eu tinha necessidade e tentei abrir mais a equipe no fim da partida com os garotos pelo lado. Todos que estão aqui estão lutando pelo espaço. Fecha aspas, disse o treinador. O Coronado não é mais um garoto, tem 32 anos, e pelo que a gente pode perceber dentro do Corinthians é que a paciência acabou, né? Ele não mostrou a que veio até hoje, teve lampejos aí de bons momentos, mas esses momentos não se tornaram algo definitivo e sim esporádicos. Segundo reportagem do Samir Carvalho, o meia tem proposta da Arábia Saudita e pode mudar de ideia deixando o Corinthians. Ele entende que, no momento, ele pode ser preterido por outros jogadores e tem mais chances de jogar aí com mais regularidade fora do país. Ainda, segundo reportagem do portal UOL, nas últimas janelas, o camisa 77 já havia recebido oferta semelhante, mas agora avalia a situação com mais carinho. Ele entende que, no mundo árabe, terá mais possibilidade do que no futebol paulista. Outro fator que pesa muito é o alto salário, de cerca de R$2 milhões por mês. É um salário inviável para que qualquer outra equipe do futebol nacional se interesse em contratá-lo. Ou seja, ninguém vai pagar 2 milhões para ter Igor Coronado. É um fato, gente. A próxima janela de transferências se abre em 10 de julho e fica aberta até 2 de setembro. Nesse período, o Corinthians pode negociar jogadores com qualquer clube do planeta. Igor Coronado, portanto, é mais um que tem uma alta possibilidade de deixar o Corinthians no meio desse ano. E ainda no mercado da bola, também informação de Samir Carvalho, ele afirma que Rodrigo Garro está insatisfeito e pode deixar o clube. Será? Bom, é assim, pessoal. O que eu posso falar para vocês é o que o próprio jogador já falou, ele tem sido muito sincero, a meu ver, falando que no momento ele está 100% focado em jogar no Corinthians. Passou 2 meses fora, tratando aí de uma lesão crônica no joelho. Na zona mista, saindo do gramado, ele disse que estava muito feliz em poder atuar, mesmo não estando 100% fisicamente, mas poder jogar 90 minutos. Falou que é uma vitória cada jogo que ele entra em campo e pode atuar sem dores, por tudo que ele passou nesse período. E agora essa informação do Samir, né? Que o Garro estaria insatisfeito, principalmente pela questão financeira. Essa informação não pude confirmar. Palavras do Samir, abre aspas. Já é a terceira fonte que me confirma. Garro quer sair. Ele está insatisfeito no Corinthians, principalmente por questão financeira. O meia ganha bem menos que Coronado, por exemplo. Fecha aspas. O Samir afirmou ainda que ele não digeriu bem até hoje, perder a camisa 10 aí pro Memphis Depay. O meia avisou que tem proposta do exterior e o Corinthians, segundo o Samir, pode negociá-lo se a proposta for boa. Ele afirmou ainda que circula aí nos bastidores uma oferta de 20 milhões de euros, cerca de 128 milhões de reais por Rodrigo Garro. Em fevereiro desse ano, a diretoria do Corinthians recusou uma oferta de 25 milhões de euros do Zenit da Rússia, que gostaria de contratar o jogador. Ainda segundo Samir, esse cenário, principalmente por conta da instabilidade e da necessidade financeira, teria mudado e agora a diretoria, presidida interinamente pelo Osmar Stabile, estuda uma venda no meio desse ano e esse jogador exatamente seria Rodrigo Garro. Será, pessoal, que pode haver um desmanche, uma barca de saídas no meio desta temporada? O Memphis tá daquele jeito, né? Joga bem na sua seleção, vem para o Corinthians, aquela nhaca dentro de campo.
A gente sabe que ele tem potencial, a gente sabe que ele tem condição de atuar muito e muito bem, mas nos últimos jogos não tem mostrado isso, jogos no Corinthians, né? A seleção da Holanda é uma outra história. Rodrigo Garros, segundo o Samir, ele está insatisfeito, gostaria de ganhar mais e pode deixar o clube. Breno Bidon é um atleta que tem aí sondagens de clubes de porte médio e é aquele negócio, ele quer ficar, mas o Corinthians precisa de grana. Se chegar uma proposta condizente, o Corinthians não fará esforço. Igor Coronado, enfim, né? Daquele jeito. Pelo que jogou saindo agora, não fará diferença alguma, a meu ver, até o presente momento que ele demonstrou no Corinthians, tá naquela fase do tanto faz. E o Yuri Alberto também, o atacante que fez muitos gols na temporada passada, nessa também, está aí lesionado, mas pode voltar agora em julho. O jogador falou que quer ficar pelo menos até o final do ano, mas no futebol tudo muda de um dia para o outro. E ainda, no mesmo sentido dessa notícia de que o Garro esteja insatisfeito aí com principalmente a parte financeira, surgiu a informação que o Corinthians tem interesse em contratar um meio-campista para ser reserva do Rodrigo Garro. Corinthians entende que se o Garro não joga, não tem ninguém que faça a função dele, e eles estão buscando no mercado um jogador com as mesmas características. Jogador que tenha talento, que faça o time jogar, que tenha um bom passe, mas para ser a sombra, para ser reserva aí do Rodrigo Garro. E assim, preocupa, né? Mesmo que o Garro não esteja 100%, é um jogador, assim, primordial para o Corinthians. Aí o pessoal começou a criticar na última partida dele e tal, que não é protagonista, não é todo esse jogador. Mas, cara, o Garro ele tem o poder de abrir o jogo, de fazer uma boa jogada, de deixar o atacante em condições de marcar. Mas quem é que estava no ataque do Corinthians no último jogo? Mas assim, são várias carências dentro do elenco. Uma andorinha só não faz verão, né? Não adianta o cara pegar a bola, limpar, fazer uma boa jogada, mas na hora de finalizar, de matar a jogada, não tem para quem passar. Para mim, se o Corinthians hoje não tem aí condições de ir no mercado fazer uma boa contratação, a solução é olhar para a base, cara. Quantos clubes no passado, rivais nossos, não se reestruturaram com a base? O problema é que muitos garotos, principalmente talentosos na base, por N motivos, entre eles medo aí de queimar o jogador, não são chamados. Muitos saem ao menos sem ter pisado o pé no profissional. E lá fora despontam, jogam e tal. Ah, jogar no Corinthians é diferente, é um peso, é uma baita responsa. Mas se os garotos não tiverem oportunidades, a gente nunca vai saber se ele é ou não capaz de vestir a camisa do Corinthians. Jogar bem, de despontar, tem que ter chance, tem que jogar, não tem jeito. Ah, tem o Furquinho despontando, bota o menino pra jogar. Tem outros aí que poderiam ser aproveitados, bota os caras pra jogar. Tem o Denner na lateral esquerda aí, que o Corinthians já negociou o jogador com o Chelsea, mas nesse período que ele ficará no Corinthians ainda até completar 18 anos, bota um menino pra jogar. Dá chance, dá oportunidade. Pode ser realmente o peso da camisa muito maior que aquilo que o garoto possa suportar no momento? Pode, mas se ele não tiver chance, a gente nunca vai saber. Porque assim, se for esperar oportunidade de mercado para contratar um jogador top de linha, sem contrato e com um salário acessível, vou falar para vocês, vai demorar pra caramba. A solução mais lógica e imediata é olhar para a base. É a minha opinião, não sei a sua. E para fechar aqui da nossa parte, Carlos Miguel está de volta, né? Ele se diz corintiano e revelou em recente entrevista que sabia que a sua decisão iria desagradar 30 milhões de pessoas, mas ele afirmou que tinha que pensar na decisão dele, na vida dele. O Carlos Miguel passou por um ano um tanto quanto complicado, né, do futebol inglês, um ano de adaptação. Ele atuou em apenas 3 oportunidades. Jogador que deixou o Corinthians numa situação bem complicada, né? Quando o Corinthians investiu as fichas nele para ser o titular, ficou pouco tempo e depois deixou o clube em direção ao futebol inglês. Hoje atua pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Carlos Miguel está de férias e falou sobre a relação conturbada, principalmente quando da sua saída inesperada. Abre aspas. A minha relação com a torcida mesmo é tranquila, ótima, mas às vezes a gente sabe que a sua decisão, como eu falei, não vai agradar 30 milhões de pessoas, mas tem que pensar que a decisão é minha e não deles. Então eu sabia disso, sabia que seria difícil, teria muita gente revoltada, mas é o ser humano, torcedor fanático, o corintiano em si é fanático e tem que ser fanático pelo clube. Eu mesmo hoje sou corintiano, afirmou Carlos Miguel em entrevista à ESPN.
Ele falou, inclusive, né, que as pessoas próximas a ele, seus familiares, sofreram até mesmo ameaças. Abre aspas. Quando eu saí do Corinthians, fiquei muito triste, por isso não vou muito em programas, porque muitas vezes as pessoas declaram a guerra. Não foi para mim, mas para minha família, minhas tias, minha namorada, meus amigos, meu irmão. Coisas do tipo, se vir ele na rua, xinga, faz isso. Coisas muito ruins de se fazer, desabafou Carlos Miguel. O contrato dele com o clube da Inglaterra termina em junho de 2028. Comentários eu deixo com vocês. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.